um novo estudo recém-publicado sobre testosterona vai chamar a atenção. Eu vou deixar ele aqui para vocês depois. O que esse estudo quis dizer? É algo que não é muita novidade, mas a reposição de testosterona está sendo superestimada. As pessoas estão fazendo uso sem antes identificar a causa. O que esse estudo traz para a gente? Basicamente, ele pegou militares americanos com privação de sono, com baixos níveis de consumo calórico, sobre estresse e analisou os níveis de testosterona. E, claro, esses níveis de testosterona vieram baixos. A questão aqui é analisar a real necessidade. No cenário do Brasil, é muito comum, principalmente o empresário estar sob estresse, ansiedade, nervosismo, pressão. E você às vezes dosa a testosterona nesse momento, às vezes foi uma baixa momentânea. Qual é o motivo dessa testosterona estar baixa? É falta de sono? É ansiedade? É estresse? Treina, não treina? Às vezes é muito comum você pegar pessoas treinando, comendo até relativamente bem, fazendo atividade física ali de uma maneira boa, regular, e às vezes o nível de testosterona estava baixo. Mas qual é o contexto por detrás disso? É aí que mora a diferença. Esses dias mesmo eu peguei um caso de um paciente que, empresário, sobre estresse, em construção, treina bem, treina muito bem, faz 2 tipos de treino, 2 a 3 tipos de treino, treina musculação, faz ali tênis, às vezes faz uma luta, enfim, treinava 5 vezes na semana, 4 vezes na semana. O problema foi sono ruim, tinha feito uso de canetas emagrecedoras, e aí ele já vinha numa dieta de déficit calórico para emagrecer, ou seja, ele aumentou demais o déficit calórico sob estresse com sono ruim, diminuiu o libido, diminuiu a testosterona. Claro, aquilo ali foi um momento dele, não foi uma frequência, e é o que mostra esse estudo. Nesse estudo, pegou esses militares sob estresse e aí fez a reposição deles com HCG, não com testosterona, porque o HCG, ele estimula a célula de Leydig, ou seja, as células que mandam a informação para o testículo para produzir testosterona. O que eu quero dizer aqui? Estava funcionando o eixo hipotálamo pituitário gonadal, o eixo do testículo dele estava funcionando, com o mínimo de estímulo de HCG eles voltaram a produzir. Então, necessariamente não precisava de testosterona, só que hoje virou um modismo dar a testosterona até com uma testosterona de 300. Às vezes o paciente dosou essa testosterona depois de uma viagem, depois de uma semana de estresse, depois de ter acabado de ter um problema no trabalho. Principalmente é muito comum as pessoas voltarem às vezes de longas viagens, 20 dias, 30 dias e falar, vou fazer um check-up, vou lá no médico porque engordei um pouquinho, vou lá no nutricionista, enfim, e aí pega só uma foto, só um momento pontual e não o todo. Entendeu? Então, coisa que a gente já fala faz tempo, esse estudo não é nada de novo, na verdade, Ele já vem mostrando que o uso de testosterona está sendo descriminalizado de forma à toa, de forma exagerada. Muitas pessoas não precisariam usar testosterona, fazer o fechamento do LH, do FSH de forma contínua, porque uma vez que você começa a usar testosterona, você começa aí sim a falhar o seu eixo. Ou seja, você teria ali analisar a causa, melhorar sono, melhorar estresse, diminuir a carga de treino, às vezes nesse momento, porque a pessoa está dormindo pouco, está sob estresse, diminuir a carga de treino, voltar a subir um pouco a caloria, você deveria subir a caloria e não diminuir. Então, principalmente nesse cenário de uso de canetas emagrecedoras. Então, muita gente não sabe que o excesso de déficit calórico, você ficar em déficit calórico por muito tempo também interfere na testosterona, também interfere no sono. Ou seja, se eu tenho um déficit calórico muito severo, eu estou interferindo no sono. O meu sono diretamente vai interferir na minha testosterona e vai interferir nos meus hormônios. Então, pessoal, nada de novo, Um artigo trazendo o que a gente já sabe faz tempo, que eu já falo para meus pacientes há muito tempo. Antes de pensar em testosterona, pensa na causalidade. O que causou esse problema? Esse é o X da questão. Então, está sendo cada vez mais comum as pessoas reporem simplesmente porque está com um pouco de cansaço, está com fadiga, está com preguiça. Testosterona 350, vamos repor. Tá, mas qual é a causa? Se simplesmente eu repor a testosterona, tecnicamente eu não vou resolver as causas, eu não estou resolvendo os outros problemas, eu não resolvi estresse, não resolvi a ansiedade, não resolvi o extremo déficit calórico. Ou seja, a primeiro momento a testosterona parece que vai dar uma melhorada, mas não vai chegar naquilo que você quer. Não foi tratada a causa, não foi tratada a raiz. Até você pode melhorar por um tempo, depois volta a ter as consequências negativas. Até porque você olhar a testosterona total de maneira sozinha, diz muito pouco. Se eu olho para uma testosterona total e falo, 350 é baixa, precisa de reposição. Será? Agora, se você olha para LH, FSH, SHBG, como que está a globulina ligadora de hormônios sexuais? Está carregando? O LH e o FSH estão altos? Está mandando sinalização para o testículo ou não está mandando sinalização para o testículo? Então a gente tem que olhar como um todo. Está aromatizando? É uma pessoa que tem sobrepeso? Não. Porque se ela tiver com estradiol alto, quer dizer que a testosterona está se convertendo estradiol para hormônio feminino. Então o ideal seria bloquear a aromatização. Está se convertendo para DHT, está tendo muita conversão DHT, qual é a causa de ter uma conversão para DHT? Ou seja, esse estudo só mostra o que já deveria ser feito há muito tempo, entender a causalidade, não simplesmente olhar para uma testosterona total e falar, seu cansaço, sua fadiga, sua moleza é testosterona baixa, vamos suplementar testosterona. E se essa pessoa está aromatizando demais? Quanto mais testosterona der, mais ela aromatiza. Entende, pessoal? Esse estudo ele só mostra aquilo que já vem há muito tempo que deveria ser feito, Entender a causalidade, entender a raiz, corrigir o déficit calórico extremo, corrigir o sono, corrigir o cansaço, corrigir o que está acontecendo, fazer esse exame num segundo momento com a pessoa com isso controlado, a testosterona subiu, talvez não precisaria de reposição.